Graça e paz seja com todos. Eu me chamo Juliana Ferreira, seja muito bem-vindo ao nosso momento de devocional. E hoje nós vamos estar falando sobre algo que é um dos nossos maiores ministérios, que é a nossa família. O versículo base se encontra em 1 Timóteo, do versículo 5 ao versículo 8. E vamos estar hoje falando um pouquinho sobre a importância desse grande ministério. Um ministério que o inimigo tem tentado de todas as formas paralisar, travar os caminhos. E eu quero convidar você a estar comigo, falando um pouquinho sobre esse projeto lindo que é a família, falando um pouquinho sobre a restauração de um lar, um pouquinho sobre os cuidados que temos que ter com as toxinas dentro da nossa própria casa, porque o inimigo ele tem usado milhares de ferramentas para nos destruir, principalmente trazendo tristeza, frieza e manipulando muito esse cenário para que lares venham a ser disfuncionais, para que lares venham a ser afetados, venham a ser destruídos. Mas há poder na oração e há poder em uma vida com Deus. E Deus ele restaura casamentos, restaura famílias, restaura relações, afeto dentro dos lares, o amor, a compaixão, a boa comunicação. E hoje eu falei para Deus, eu quero muito falar hoje sobre família. Tem muitas pessoas me procurando, né? Ju, estou passando por um momento difícil no meu processo de restauração, na minha vida, na minha casa. E eu queria entender um pouco mais sobre isso. Eu queria entender um pouquinho mais sobre a importância do ministério que você tanto fala, que é o Ministério Família, que é o ministério que veio e foi criado pelo coração do Senhor. Então hoje a gente vai estar falando sobre isso, que se encontra em 1 Timóteo, do versículo 5 ao versículo 8. Então eu vou estar orando rapidinho para iniciarmos e a gente já vai com tudo para esse devocional. Peço a ajuda dos irmãos, curtam bastante a nossa live. Vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Lembrando que a live também ficará salva no Instagram e também no YouTube, tá bom? Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, amado Jesus, eu quero lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, pelas tuas promessas, por quem o Senhor é. Lhe agradecer, Senhor, meu Deus, meu Pai, de todo o meu coração, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, nos cercado. E nesta manhã, o Senhor nos permitiu estar aqui em mais um momento de live, conversando com os irmãos sobre um projeto tão lindo que é o Projeto Família. E eu quero agradecer por estar sempre nos direcionando em todo o tempo. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui nem para contar história. Mas graças a Deus, o Senhor tem nos direcionado todos os dias, em todas as manhãs, e nos abençoado em cada momento. Então eu quero lhe agradecer porque eu sei que não é por acaso que estamos aqui. Há um propósito maior e há algo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Então muito obrigada por nos despertar nessa manhã, que essa live ela venha alcançar milhares de vidas e que vidas venham ser edificadas, venham entender a importância de estar em família, venham entender a importância daquilo que o Senhor tem para esta casa, para este ministério, e que o Senhor possa estar nos direcionando todos os dias, mais e mais. Amém? Vamos lá? Então, em 1 Timóteo 5,8 diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de dentro da sua casa, tem negado a fé, e isso é pior que um descrente. Uma das coisas que quando eu vim começar a trabalhar com as redes sociais, e quando Deus começou a me levantar para trabalhar na questão família, um dos pontos que eu mais falava para Deus é: o meu lar ele precisa ser um exemplo para que eu possa pregar aquilo que eu vivo. Então tinha muitos pontos que ainda estavam desalinhados. A gente tinha passado por uma crise no casamento, aonde as ideias não se batiam, aonde as opiniões pareciam que não importavam mais um para o outro. Passamos por um momento em que muitas pessoas terceiras quiseram se meter. E, irmãos, a pior coisa é quando nós damos abertura, brechas, para que as pessoas de fora entrem na nossa casa, possam opinar sobre o casamento, possam literalmente, como eu posso dizer, tocar nesta área que é muito sensível. Quando você tem uma pessoa que pode ser um alicerce e pode te auxiliar, dando conselhos, te ajudando em oração, te ajudando nos direcionamentos para que essa família cresça, isso é maravilhoso. Mas a maioria das pessoas que nós encontramos por aí dando muitas opiniões são pessoas que já se casaram 3, 4, 7, 8 vezes, ou muitas das vezes tem um lar totalmente disfuncional. E eu falava para Deus: Senhor, eu preciso ser aquilo que eu prego. Então assim, que o meu lar ele frutifique, o Senhor. A gente tinha voltado, tínhamos nos casado e o lar começou a entrar em ordem quando colocamos o Senhor como o centro do nosso casamento.
né? Muitas pessoas me cobram muito pra falar sobre relacionamento. Ju, fala um pouquinho sobre. Ju, você tem o grupo dos 40 dias, como funcionava? Ju, sobre o livro, fala um pouquinho pra gente, faz uma ministração sobre esse projeto, que nós precisamos nos fortalecer, precisamos entender um pouco mais sobre o que Deus quer pra este projeto, pra esta família. E hoje eu vim trazer isso aqui pra vocês, né? A família, ela é um presente de Deus e um lugar de abrigo, afeto, cuidado, crescimento. Estar à mesa compartilhando não só alimentos, mas também o amor, as boas histórias, os bons momentos, fortalecendo os laços e gerando memórias sempre eternas e afetivas. Porém, o inimigo, ele é astuto e ele tenta abalar esse projeto. E como ele tenta tocar nesse projeto? Colocando toxinas dentro do seu lar que muitas das vezes passam despercebidas. E as toxinas dentro de casa são objetos que você não usa, roupas que você não gosta ou não usa há muito tempo, coisas que estão quebradas e lascadas. Por quê, Juliana? Por que isso se torna uma toxina dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de um casamento? Existem espíritos que andam, irmãos, e rodeiam e precisam de uma pequena brecha para entrar dentro do seu lar, causar frieza no seu relacionamento. E muitas pessoas que trabalham, né, com trabalhos espirituais, que trabalham com destruição de lares, com amarrações, eles utilizam essas pequenas coisinhas que para nós muitas das vezes não tem nada a ver, para implantar ali, como se fosse uma brecha para um demônio entrar, para que o lar começasse a ficar desavesso. Então assim, você era uma pessoa super organizada e do nada você começa a entender e ver a tua casa totalmente disfuncional. Uma desorganização total, as plantas começam a morrer e ter mais doenças dentro do lar. Os remédios começam a se encontrar mais vencidos, as meias estão sempre velhas e furadas, sapatos sempre estragados. Parece que tudo na sua casa começa a entrar em um contexto de velharia, né? E isso é muito, muito maluco. Porque o nosso maior campo de batalha, onde o inimigo ele usa 3 campos de batalha, e um dos maiores é a nossa mente. Então, ele vai utilizando pequenas coisinhas assim que você não vai percebendo e do nada a ver se transforma em algo grande dentro do seu lar. E você começa a falar assim, meu Deus, por que o meu lar tá uma bagunça? Porque a bagunça interna, ela começa a se proliferar de forma externa. E quando a gente olha, a gente começa a entender que o ambiente está sobrecarregado, tem coisas que parecem que não estão nos seus lugares habituais. Você vê roupas empilhadas no chão, assuntos que deveriam ter sido resolvidos na noite passada, que só estão crescendo e se transformando em mais confusão, em mais desentendimentos, que estão causando muitos conflitos internos e externos em ambos da família. Começa no casal, depois isso blinda para os filhos, né? Isso passa para os filhos. E aí começa a ter dores de cabeça, dores musculares. Você começa a sentir seu corpo muito sobrecarregado, cansado, opressivo. Muitas pequenas coisas espalhadas pelo ambiente que começam a entulhar a sua vida. E o inimigo, ele usa as tralhas do dia a dia para fazer pequenos portais, para entrar no seu lar, para destruir a tua casa, para causar intrigas, para causar confusão, para causar discórdias. E aquilo que um dia era só uma pequena pilha de roupa, já se tornou uma grande confusão. Um pequeno copo na pia, uma grande confusão. E o inimigo, irmãos, quando ele entra dentro do lar, ele não tem problema nenhum em movimentar os seus pauzinhos para poder destruir aquela casa, destruir aquela família. Afinal, o propósito da família ele vem de Deus, do coração de Deus. E o inimigo, ele é totalmente contra. Para ele é mais conveniente em uma intriga você terminar e arrumar outra pessoa do que você lutar por um propósito, lutar pela tua família, lutar pela tua casa, lutar pelos teus. Óbvio, um relacionamento tóxico não é algo bom pra ninguém e eu jamais falaria pra você, fique em um relacionamento tóxico. Mas se o seu relacionamento ele era um relacionamento bom, era um relacionamento saudável e você começou a perceber que tem algo dentro do teu lar que tá ali, ó, meio disfuncional, que está
causando, sei lá, esfriamento, distanciamento, já conversou com seu esposo, já falou o que você tá sentindo, já falou o que tá passando, e nada muda, nada muda, tem brigas que você só vai vencer de joelho. Então tem muitas pessoas que procuram e falam, Ju, eu tô buscando há tanto tempo pela restauração da minha casa, pela restauração e fortalecimento do meu casamento, e parece que nada muda. E a primeira coisa que eu falo pra elas é, vamos analisar. Primeiro, vamos começar a buscar de joelhos aquilo que pra nós é um problema e que nós precisamos de uma solução. Porque o primeiro passo você já sabe qual que é. Restauração. É a busca que você está tendo ali pela tua família, pela tua casa. E os próximos passos? Os próximos passos é se analisar e analisar o ambiente. O que tem causado isso dentro do ambiente? Às vezes, são brechas espirituais que eu estou deixando no mundo físico que, através da inveja, tem se acoplado ali algo. Algo que eu fiz quando eu e meu esposo... eu percebi um tempo que eu e meu esposo estávamos tendo umas discussões, né? E foi antes da gente ter nós terminamos durante 8 meses. E eu comecei a perguntar pra Deus, mas o que tá acontecendo? Porque eu oro pra que o Senhor faça meu lar ser um lar bom, meu relacionamento ser um relacionamento saudável. E parece que tudo isso só tá sendo um grande período de tralhas. Porque eu oro, parece que minhas orações estão indo pro descarte, porque nada muda, né? Eu via meu marido se distanciando, famílias, né? A família terceirizada se envolvendo no meu relacionamento, e tudo que eu falava, você não tem que aceitar, você tem que achar isso certo, a sua opinião não importa, o importante sempre é o homem porque ele tem que ser o cabeça. Porém, não era uma opinião tipo assim, a cor é rosa ou vai ser vermelha? Sabe, era, olha amor, hoje eu vou fazer isso. Ah não, mas hoje eu não quero que você faça isso. Hoje eu quero que meu amigo, meu achegado coma isso. Então começou a chegar nesse nível de famílias quererem se meter. Ai, não, eu não gosto que você lave a roupa assim, eu quero que você lave a roupa tal. E isso vai querendo ou não, irmãos, dando um desgaste no relacionamento. Sabe? Ah, hoje você conversou com seu marido sobre isso. Ah, por que você conversou com ele sobre isso? Ele ficou tão chateado. E era muito envolvimento de terceiros. E eu comecei a olhar pra aquilo e comecei a falar assim, gente, o que tá acontecendo? Um relacionamento é uma base de 2. Tem parentela, tem, né, que é um contexto ali à parte, mas a família é aquilo que você constrói. E parecia que tudo tava gravando pra esse projeto, sabe, pra causar destruição. Era muita intriga, era muita discussão, era muita conversa desnecessária. Às vezes eu tava conversando com meu marido sobre algo aqui, ambos não concordavam um com a opinião do outro, tava tudo bem, tudo certo, a gente tava legal, mas vinha um terceiro e começava a botar lenha na fogueira. Eu ficava assim, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Então, quando nós escolhemos retornar o nosso relacionamento, depois de muita oração, foram 8 meses afastados, depois de muita oração, depois de muito jejum, de muita consagração, de entregar totalmente ao Senhor e começar a buscar da forma certa, com os auxílios certos, com as armas que eu tinha para a restauração do meu lar e transformação para que ele fosse funcional, eu comecei a ter que mudar muita coisa também em mim. Então a restauração começou em mim para que eu pudesse impor limites em algumas situações e para que nós pudéssemos entender, independente de ser parentela ou não, que limites também têm que ser dados. Então a gente começou a travar as interferências de terceiros dentro de um relacionamento. Tinha muitas coisinhas na minha casa que eu falava para Deus assim, Senhor, eu ainda sinto um peso no meu lar. E foi quando Deus falou, começa a tirar aquilo que não é seu. E aquilo que não era meu, era coisas ganhadas. Então tinha muitas pequenas coisas que algumas pessoas me deram, que às vezes, irmãos, a pessoa, por mais boa intenção que ela tenha te dado, às vezes ela é uma pessoa que ela tem alguma sensação de inveja, tem um fluxo ali intenso de outras coisas negativas, e às vezes não foi nem por maldade, mas ela te entregou algo, e aquilo ali já veio como uma consagração no mundo espiritual, porque a intenção que você coloca no presente, ou a sintonia que você tem na hora de entregar aquele presente conta muito sobre aquilo. Então, há uma importância de tudo que você for receber na sua casa. Tem que orar, tá? Ah, eu recebi um copo de água na minha casa. Ora pelo copo de água que você recebeu. É uma jarra de suco, é um pouquinho de farinha, um punhado de azeite. Ore antes de colocar sobre a tua casa. Tem muitas pessoas que vão em terrenos entregar e consagrar presentes pra vocês, que no momento não tem nada a ver, é só um presente fofo, é algo incrível, só que a intenção por trás daquilo pode gerar uma discórdia, um conflito e até mesmo a destruição do seu lar. Então há uma importância de termos cuidado e zelo com aquilo que nós aceitamos dentro da nossa casa. E aí eu lembro que eu escutei o Espírito Santo ministrar isso no meu coração,
E eu fui pra igreja de manhã. Foi uma igreja de manhã que nós fomos visitar numa sexta-feira. E chegando nessa igreja, um pastor me chamou e ele falou assim, moça, vem você e esse rapaz do seu lado. Vocês são casados? Dissemos que sim. E ele falou, eu via um demônio sentado no centro da sua cama. E eu olhei pra cara dele e falei, oi? Ele falou assim, sim. Vocês oram, vocês jejuam, vocês buscam muito. Porém, foi entregue a vocês algumas coisas, presentes, mimos. E Deus, Ele quer que você pegue tudo aquilo. Você vai orar hoje, chegando na sua casa. E você vai começar a pegar as coisas e tudo aquilo que você sente que você não usa, que tá quebrado. Ai, só fica aqui por ficar. Você vai pegar e você vai jogar tudo isso fora. Tudo. Tem coisa que você nem usou ainda e você vai jogar fora. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus. Cheguei em casa, orei sobre a minha cama e senti um peso muito grande realmente sobre a minha cama. E na minha cama estava um forro de cama que uma pessoa me deu. E naquele momento eu peguei aquele forro, tirei, ungei a minha cama inteira, orei, repreendi, glorifiquei o nome do Senhor, peguei do jeito que estava aquele forro, eu tinha colocado ele um dia antes, então eu dobrei e fui passando a mão no meu guarda-roupa procurando tudo que já me deram de presente, sabe? No meu guarda-roupa, no guarda-roupa do meu esposo, fui pegando em casa, às vezes tinha assim, uma lembrancinha pequenininha que alguém me deu. E eu pegava e falava assim, se eu não uso, se tá empoeirado, se é uma coisa que não me faz diferença nenhuma ter, e eu não sinto nada, nenhuma memória afetiva sobre isso, eu comecei a jogar fora. Irmãos, dentro do meu lar parecia que eu tinha tirado um turbilhão, um caminhão de coisa velha. Porque não eram coisas velhas, mas eu tirei assim, muita coisa. E literalmente, o meu lar deu uma paz, a energia do ambiente mudou. Porque se tratava de se posicionar, sim, mas também de tirar e remover do ambiente aquilo que eu não poderia mais deixar ali. Então tinha pequenas coisinhas que acabavam sendo ali uma brechinha para que o inimigo entrasse e tivesse liberdade sobre o meu lar. Presentes, coisas bobas. E quando eu comecei a orar, eu comecei também a pedir para Deus me mostrar a intenção de cada presente. Não foi todos os presentes que Deus me mostrou a intenção, mas teve muitas pessoas que me ligaram depois de uns 2 dias, 3 dias e começaram a me perguntar sobre o meu casamento, principalmente sobre o meu relacionamento. E do nada, pessoas que nunca perguntavam sobre isso. E eu comecei a ficar com o pé atrás, comecei a perguntar pra Deus as intenções daquilo ali. E aí Deus, Ele começou a me mostrar as pessoas por trás das máscaras que elas usavam. E eu comecei a entender que não são todas as pessoas que eu posso trazer para o meu lar. Isso aconteceu há muito tempo, mas o meu lar, ele é muito regrado com isso. Não é todas as pessoas que eu vou trazer pra dentro da minha casa. Na minha casa, se entra 2, 3 pessoas, é muita coisa. E tipo assim, não é todo dia, é 2, 3 vezes ao ano. Na minha casa é um lar muito fechado. E não é porque eu não tenho a intenção de trazer pessoas à mesa, não. Já falei pra Deus, né? Eu quero muito ter esse propósito de uma vez por mês fazer um culto de ação de graças em célula. A gente grava, traz o pessoal pra cá, faz um grande culto de oração, um grande culto de louvor dentro da minha casa. Eu quero fazer e eu quero começar esse projeto dentro do meu lar. Só que pra ficar na minha casa, passar a tarde, comer na mesa, não na mesa do café da célula, né? Mas literalmente participar mais ativamente de dentro do meu lar, hoje em dia é 1 ou 2 e olhe lá. Porque eu entendi que sim, tem coisas que tem travado a tua vida, principalmente na hora do seu casamento, que você nem sabia o que poderia ser, que foram pequenas coisinhas que foram entrando na sua casa. E muitas das vezes dada por pessoas que você tem até um tipo de referência. Ah, eu gosto dessa pessoa. Só que a intenção não era boa. Porque a pessoa, irmãos, ela não tem inveja de você. Ai, do que você possui, mas do que você é. E às vezes isso vai destruindo. Ah, essa pessoa, ela tem um relacionamento incrível. Nossa, o lar dela é perfeito. Ela consegue fazer tudo ser funcional. E isso acaba gerando às vezes um conflito. Então eu comecei a pedir pra Deus me mostrar pessoas. E eu falei pra Deus, eu não vou ter medo de renunciar a pessoas. O que eu não posso renunciar é o meu maior ministério, que é a minha família, é
a minha vida com o Senhor e é as oportunidades que o Senhor tem pra mim. Porque Deus, ele é a maior base pra tudo na sua vida. A irmã Michelle colocou assim: no meu lar, depois que decidimos servir ao Senhor de todo o coração, sumiu todo mundo. Exato. E muitas das vezes você vai sentir isso e você vai ver, porque Deus mesmo vai afastar. E eu não corro atrás, irmãos. Eu falo pra Deus assim: Senhor, se a pessoa se afastou de mim, é porque tinha um propósito ali. Sabe? Eu peço pra que Deus, se possível, encerre o ciclo, ou que eu consiga enxergar o que eu preciso encerrar e eu encerro com graça. Eu chamo a pessoa, converso e falo: olha, a partir de hoje eu vou estar me afastando. Eu agradeço muito pela tua vida, sou grata pela tua vida, até oro pela pessoa, agradeço. Encerro os meus ciclos com honra, porque se um dia eu tiver que trombar essa pessoa lá pra frente, tudo bem, tudo numa boa, maravilhoso. Não tem nada ali que impediu ou causou alguma coisa que distratasse ou uma intriga. Mas encerramos com classe, né? Cada um indo pro seu lado. E eu me afastei de muitas pessoas que tinham esse mesmo pensamento. Tipo, amizades que andavam comigo, que eram pessoas que eram casadas e que ficavam buscando toda hora informação sobre o ex, onde o ex tava indo, sabe? Eu me afastei. Isso não é uma coisa que eu quero pra mim. Eu trabalho com um projeto chamado Família e eu tô vendo uma pessoa querendo destruir o seu próprio lar e você pode orar, você pode falar o que foi, a pessoa ainda quer isso. Ai, porque há uma promessa entre eu e meu ex, sendo que ela é casada, sendo que ela tem um propósito ali, sendo que ela já iniciou sua vida, sendo que Deus já disse que não tinha propósito ali, mas ela foi numa mesa de uma mãe disse que... Então assim, ó, eu falei pra Deus assim: me afasta. Eu não quero nada me travando, não. Me prendendo, sabe? Porque você vê que a pessoa, ela tá plantando coisas negativas no relacionamento dela e aquilo também acaba se manifestando no seu, porque você não está concordando, mas você está ali junto, andando, né? Então, é um momento de nós destravarmos primeiramente a nós, para que esse projeto continue fluindo. Então a saúde vai melhorar, você vai ter mais ideias criativas, os relacionamentos dentro do seu lar vão se aprimorar, tanto de você com seus filhos, tanto de você com seu cônjuge. Vai ter mais capacidade de raciocínio, vai ter mais leveza espiritual no humor quando você entender que eu preciso tirar da minha casa e do meio da minha família aquilo que não edifica mais. Se eu estou frequentando lugares que não edificam nem a mim nem a minha casa, que distratam a mim ou a minha família, eu tenho que me posicionar. Se tem pessoas na minha família que distratam o meu cônjuge, que distratam a minha esposa, que distratam o meu esposo, que só sabem ser um espírito de confusão, o porquê que eu vou permitir que isso entre na minha casa? O porquê que eu vou aceitar com que isso continue? Tenho que dar limites. Ah, mas é família, mas é parente. Tudo bem, continuará sendo parente, porque família é aquilo que você construiu, você, seu esposo, seus filhos. O que eu vou fazer então? Me afastar. Ou eu converso e encerro o ciclo ali e falo: olha, eu não aceito que você fale dessa forma do meu cônjuge, do meu esposo, e tomo um posicionamento para que terceiros não se envolvam mais, para que o projeto família continue fluindo. Ou o que eu vou ver é sempre um lar disfuncional, porque terceiros vão continuar entrando por algo que vocês poderiam dar um limite de imediato. Quem dá limite na família do esposo? O esposo. Quem dá limite pra família da esposa? A esposa. A esposa não chega na família do esposo pra arrumar confusão. Óbvio, se o cara não se posiciona, ou você se posiciona e fala: eu não aceito mais isso. Isso tem travado o nosso lar, tem destruído a nossa família aos poucos, tem sido uma bagagem muito pesada. E você pode conversar com a outra pessoa e encerrar ali com classe, ou... Olha, amor, ou você toma um posicionamento de homem e cuida da família que você tem, ou vamos precisar ver o que vai fazer daqui pra frente, porque não dá pra continuar da forma que está. O que eu não posso mudar no outro, eu mudo na oração. Então, Senhor, olha, coloca o meu marido abre os olhos do meu marido, dê mais posicionamento pra ele. Sabe, que ele saiba dar limite, saiba se impor no meio dessa situação, porque tem me machucado, tem agravado, ele é a cabeça da nossa casa, ele é a estrutura principal do nosso lar. Então, Senhor, edifica o meu esposo, tenha um encontro com ele, pra que ele não venha mais colocar, sabe, empecilhos sobre o nosso cenário e causar mais dor e doença sobre o nosso lar, né? Porque doenças emocionais também são causadas por conta disso, por disfunção dentro do lar. Então, à medida que nós vamos limpando a nossa casa, nós também colocamos o nosso coração e nossa mente em ordem, e enquanto nós vamos ali renunciando e tirando aquilo que precisa ser tirado de dentro do nosso lar, que pra você às vezes é uma bobagem, mas que é necessário ser retirado, você vai vendo que também você vai tendo transformação. O inimigo, ele vai entrar na sua casa, ele não vai entrar vestido de capeta, com um chifrinho, com um arquinho, dando risadinho, todo pintado de vermelho. Ele vai entrar na sua casa, primeiro, causando dúvidas, causando intrigas,
causando pequenas discórdias, causando afastamento, causando... Às vezes vocês tinham uma relação na área sexual assim, muito grande, muito ativa, e do nada não tem mais. Já faz mais de 1 mês, 2 meses sem relação nenhuma. 4, 5 semanas ali sem nada. Tem alguma coisa estranha dentro de um lar. E não que isso seja um ponto fixo para um relacionamento, mas também algo importante para dentro de um lar. Então, minha querida gata garota, se perfuma pro seu marido, sabe? E vai à guerra, vai pra luta. Esposos também, cultivem o cuidado e o zelo do início do dia, porque é isso que vai esquentar esse relacionamento no período da noite. Nós precisamos entender que não se trata também só da mulher, não. O homem também tem que ter sua parte e tem que ser fundamental essa parte. Então é terceiros que estão se envolvendo, é parente? Maridos, se posicionem. Esposas, se posicionem se for sua família. Porque senão, vocês vão viver uma vida que ambos vão tentar lutar por um relacionamento que sempre vai ser fadado a fracasso. Mas porque Deus não tá no projeto? Não. Mas porque terceiros tiveram total liberdade que o casal permitiu para entrar dentro do lar. Então evite andar com pessoas. Se você tem uma pessoa, um amigo, que só trai a esposa, ele vai querer te induzir à traição. Então, evita. Sabe? Eu tenho que amar a todos, mas convivência é algo tão pessoal e eu tenho que tomar cuidado com quem eu convivo, eu tenho que tomar muito cuidado com quem eu permito estar na minha vida. Porque sim, tem pessoas que corrompem os bons costumes dentro da sua casa. Sabe aquelas pessoas que só reclamam sobre o casamento? Eu não ando com essas pessoas. Eu tenho pessoas que me procuram, Ju, eu queria o livro que você vende, ele é R$25, ele é um livro de restauração, ele trabalha com restauração pra você, restauração pra sua família. Sobre a carta do perdão, ele é totalmente assim. R$25 é um preço ok, não é pesado, é um preço que você tá pagando pra ter um auxílio, porque ele é um livro de propósito, não é um livro normal. Então muitas famílias já foram edificadas através desse livro, não que ele prometa a restauração, mas ele é um auxílio muito grande, ele é um livro que tem todas as orações, todo o passo a passo, tudo que você tem que fazer. Então assim, ó, pra buscar restauração em você, e é um livro que você vai fazer propósitos durante o ano. Então assim, ó, são 14 dias de propósito. Você vai fazer esse mês que vem mais 14, no próximo mês mais 14, e é lindo, é um livro, um projeto muito lindo, e Deus nos orientou a fazer. E eu falava pra Deus, quando eu fui escrever nesse livro, tudo aquilo que Deus foi me passando, não só me passando, porque eu vivi o livro. Então, assim, eu vivi a restauração do livro. E eu comecei a ver o meu lar assim, eu entendi que não se acaba ali. Entende? Um lar, ele tem que ser cuidado e zelado todos os dias. Todos os dias. E Deus, ele é lindo, irmãos, em tudo que ele faz, né? A estrutura familiar, então vocês entenderam, né? Que o que eu preciso fazer, primeiro, pra fortalecer o meu relacionamento é encerrar vínculos que não acrescentam em nada, me afastar de lugares ou pessoas, e renúncia é necessário, tá? Principalmente, tomar mais cuidado com o que eu coloco dentro da minha casa. Aquela sua amiga que só bota defeito no seu marido, mas daqui a pouco tá dando em cima do seu marido, toma cuidado. Aquelas pessoas que entram na sua casa só pra falar mal dentro do seu lar, depois sai, você começa a ver sua casa inteira quebrando. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu isso comigo, de pessoas entrar na minha casa, a pessoa sair, do nada começar briga, intriga, desconforto, descontentamento, tudo se quebrar dentro da minha casa, parecia, sabe, uma coisa assim de destruição real, coisa forte. Pessoas, ambientes, posicionamento, e tirar aquilo que você sabe que só tá ali na sua casa, mimos, presentinhos que não eram pra tá lá, tá? Principalmente tudo que te lembra o passado ou uma dor. Ah, isso aqui me lembra um passado e um momento de muita dor. Tira da sua casa. Por que você quer isso na sua casa? Sabe, tira. A estrutura familiar foi pensada por Deus para ser o primeiro ministério de todo o cristão. Então, eu posso falar o dom de línguas, eu posso profetizar, eu posso orar lindamente, eu posso ter o dom de louvor, o dom da pregação, eu posso ter todos os dons do mundo. Se o meu maior ministério for a minha família e eu não souber cuidar, de nada é válido. Eu faço tudo, de nada é válido. Porque o meu maior ministério, a minha maior pregação é dentro de casa. Bom dia, Rô! Tô melhor, graças a Deus. E é em casa que aprendemos a amar, desenvolvemos o dom do amor. O dom do amor é o dom do Espírito. Perdoar, servir, crescer, principalmente na área da fé. O zelo, o carinho, o respeito,
A presença, ela vale mais do que qualquer bem material, irmãos. Então, precisamos usar as 5 linguagens do amor dentro do nosso lar. É o ato de presentear? Ok. Tempo de qualidade. É o fazer, é o servir, né? E precisamos entender isso. Quando Deus ele é a base de tudo, tudo se floresce. O que nós lemos hoje foi 1 Timóteo 5,8. Que diz assim, né? Mas se alguém não cuidar dos seus misericórdia. Vamos lá. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não cuidar dos seus, especialmente, quase que não sai, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé. E isso é pior do que um descrente. Cuidar da nossa família é cuidar da vontade de Deus. Glória a Deus. E aí eu separei aqui alguns versículos também, que são bem lindos, e que falam sobre a importância da família, do cuidado, da união, do zelo, da base, que é esse projeto, tá? Lá em 1 Josué 24,15 diz: porém, eu e a minha casa servirmos ao Senhor. E o que significa isso? Né? Esse versículo ele mostra a decisão de colocar Deus no centro do seu lar. Isso é um verdadeiro ministério. Quando eu vejo que eu estou buscando por um lar, uma restauração, um fortalecimento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é consagrar aquilo para Deus. Então, Senhor, pode estar o lar todo destruído, todo disfuncional, mas as palavras têm poder. E aquilo que você lança, edifica, transforma, restaura e molda. Então é você olhar para o seu cenário e falar: Senhor, eu declaro que eu e minha casa servimos a Deus. Juliana, mas a gente não serve todo mundo a Deus. Mas declara, profetiza. Eu declarei durante quase 3 anos que o meu marido, ele iria sentar na igreja comigo, iria cultuar comigo, e foi lindo. Todos os dias eu chegava na igreja e eu falava pra Deus, eu e minha casa servimos a Deus, e meus filhos sentavam num lado, no outro lado não sentava ninguém, eu botava minha Bíblia, e às vezes minha mãe falava assim: tira a Bíblia, para as outras pessoas, né, pra alguém sentar e falar assim: não, esse é o lugar do Emerson. Eu sempre colocava a mão ali e falava assim: eu e minha casa servimos a Deus, e meu marido vai sentar aqui pra cultuar comigo. E foi uma coisa que eu fiz, e eu sempre fiz, começou a cair até na rotina de ficar fazendo. E o meu marido, no dia que... eu lembro que eu tava no culto, aí eu entrei, sentei, comecei a orar, do nada alguém sentou do meu lado, e eu fui olhar, porque eu falava: poxa, mãe, a pessoa viu minha Bíblia aqui, tirou minha Bíblia pra sentar, ou a igreja tá muito cheia, né? Ou a pessoa tirou e a minha igreja não era muito cheia, tá, gente? Aí eu olhei assim pro lado, era meu marido. E ele tava ajoelhado, orando. Aí ele sentou, eu falei: você por aqui? E aí ele deu risada, ele falou assim: ah, hoje eu senti vontade de assistir o culto com você. E dali em diante, o meu marido começou a ir pra igreja. Sabe, ele não tinha aceitado Jesus ainda. A gente depois terminou um tempo, retornamos, e ele foi lá e aceitou Jesus, nos casamos. E hoje eu posso dizer, com todas as letras, que eu e minha casa servimos a Deus. Eu vivo essa restauração da minha casa todos os dias. E não é porque já aconteceu um milagre que eu paro. O livro que eu falo pra vocês, os 14 dias, eu faço até hoje. Uma vez por mês eu tô fazendo um livro. Eu faço lá 14 dias, 7 dias por mês, 7 dias pelo meu casamento. 7 dias por mês, 7 dias todo mês. Porque, irmãos, o inimigo ele vai atacar seu casamento sempre. É um projeto que ele não quer que exista. E é por isso que a gente precisa todos os dias orar, consagrar o nosso relacionamento, orar, consagrar a nossa casa, edificar os nossos lares. Estar sempre colocando Deus como sendo a nossa casa. É uma vida de constante oração, principalmente pela nossa família, irmãos. Porque o inimigo, ele vai tentar de todas as formas. Uma intriga pequena, às vezes uma toalha na cama, ele já quer fazer uma grande reviravolta ali e uma destruição de um lar. O inimigo é assim. Ele é astuto. Ele não mede, sabe, assim, forças para poder destruir. O teu lar, ele é um lar selado por Deus. Então nós precisamos uma vez por mês. Então, sabe, toda segunda-feira, ora, entrega o seu lar a Deus. Por que nós estamos falando muito sobre família? Porque é um projeto que eu estava conversando com Deus e Deus tem falado como o inimigo tem se levantado. Na pandemia foi um momento assim onde tiveram muita destruição de lares. E hoje em dia a gente vê o desespero das pessoas tentando reconstruir aquilo que na pandemia foi perdido. E às vezes foram por coisas pequenas. Pessoas que se amavam tanto ficaram umas perto das outras, não conseguiam mais ficar juntas, convivendo. Você entende isso? Porque uma das maiores coisas que eu tive assim, de alegria foi que tava todo mundo junto dentro de casa. Eu ficava muito feliz, eu falava assim: Senhor, como é bom ter a família inteira reunida, né? Os meus filhos, meu marido, a gente fazia culto no lar, a gente orava todo mundo junto, lia todos os dias a Bíblia, né? A gente teve um projeto lindo durante a pandemia de fortalecimento dentro da nossa casa, então isso foi algo incrível. E pra muitos era um ambiente sufocante. Estar com quem se ama.
olha o peso que o inimigo traz dentro dos nossos lares, né? Lá no Salmo 128, versículo 3 e 4 diz: tua esposa será como uma videira frutífera no interior de sua casa, teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. E assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse versículo fala sobre as bênçãos da harmonia no lar daqueles que temem ao Senhor. Em Provérbios 22:6 vai dizer assim: ensina a criança o caminho que se deve andar, e quando for velho não se desviará dele. É um lembrete do ministério de educar, cuidar com amor e propósito também as nossas crianças. Afinal, o Projeto Família é o marido e a mulher? Sim. Nós somos a pedra fundamental do lar, mas isso transborda para os nossos pequenos. Então nós precisamos sempre estar ali, cuidando, zelando das nossas crianças, tá, irmãos? Porque nós vamos ser a base que eles vão ter para a família do futuro deles. Então, se eles veem um lar tóxico, qualquer relacionamento tóxico que eles entrarem, eles vão pensar que é normal ter um relacionamento tóxico. Um relacionamento de palavras negativas, um relacionamento que acaba fazendo situações difíceis com os outros, e isso não é certo. Então, assim, eles têm que olhar pra nós e falar: nossa, um dia eu quero ter um relacionamento como o do meu pai e da minha mãe. Sabe? Um relacionamento de respeito, um relacionamento em que ambos se amavam, em que um orava pelo outro, que um era a base e o alicerce pro outro, que um cuidava e zelava com carinho, que um era a mão que levantava o outro nos dias difíceis, que era aquele abraço nos momentos de tristeza, que era o alívio para aquela alma. Então, assim, eu quero que os meus filhos vejam isso sobre o meu lar, né? Esse é um dos meus propósitos. Então, o educar, o cuidar, o fazer com que eles tenham respeito, mesmo que eles não concordem com outras coisas, é importante, tá? Efésios 6, do 1 ao 4 vai falar: filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E vossos pais não provoquem a ira dos vossos filhos, mas criem-os com disciplina e na instrução do Senhor. Esse versículo vai ensinar sobre o equilíbrio entre a autoridade de pais e filhos, porque assim, nós somos pais, somos amigos dos nossos filhos, mas nós temos a estrutura de pais, tá? Principalmente para o cuidado e ensinamento do nosso lar. Em Colossenses 3, do versículo 13 ao 14, vai falar: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor e do elo perfeito. Esse versículo nos lembra que o amor é a chave para manter a unidade do perdão da base chamada família, nesse ministério maravilhoso que Deus te proporcionou. Amém? Hoje falamos muito sobre família, né? Sobre o relacionamento mulher e esposo, sobre o fechar brechas, sobre o tirar de dentro do nosso lar o que precisa ser tirado, sobre posicionamento para a intervenção de terceiros, né? Para que terceiros não venham destruir esse projeto. Às vezes é um amigo, às vezes é um parente. Então, assim, é um posicionamento que precisa ser tomado. É o cuidado e o zelo com as crianças dentro do lar, porque aquilo que você reflete também é refletido no futuro dos teus filhos, no futuro de quem eles vão se tornar. Então, que venhamos levar esse versículo, que foi o base, que é 1 Timóteo 5:8, como a estrutura para o nosso lar. Eu vou orar por você, eu vou orar pela sua família. Hoje o nosso devocional foi um devocional focado no nosso maior ministério, né? Então, não se esqueçam, né, que se alguém não cuida dos teus, especialmente da sua própria casa, tem negado a sua fé. E isso é pior que um descrente. Então, que a gente possa entender que sim, o projeto Família é um projeto que floresce no coração de Deus, que o inimigo tem investido muito alto para destruir, só que em nome de Jesus, a sua casa, a minha casa está blindada por Deus e ele não vai conseguir. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários escrito assim: meu maior ministério é a minha família. Eu quero que vocês coloquem nos comentários, eu vou printar, vou postar lá no Instagram, vou postar também aqui também depois no TikTok. Eu quero que vocês escrevam isso e profetizem sobre isso, sabe? O meu maior ministério é a minha família. Eu quero que vocês entendam e absorvam isso. Por quê? Porque, irmãos, hoje em dia nós temos visto os lares sendo disfuncionais e o número de divórcios crescendo ainda mais. E não é todos os relacionamentos que são ruins. Às vezes são as coisas que nós vamos deixando, que eram pequenas, se tornarem grandes dentro da nossa casa, que não eram pra estar. O Léo já colocou aqui, ó: meu maior ministério é a minha família. E eu declaro a mesma coisa: o meu maior ministério é a minha família. Se você puder escrever nos comentários, escreva. Vamos estar printando. Eu vou também estar escrevendo aqui com os irmãos,
Porque eu gosto de escrever, irmãos, porque além de você declarar isso, você também consagra, né? A palavra, ela tem poder, então você está dizendo para céus e terra, esse é o meu maior ministério. E é isso que eu estou buscando. Se você está buscando pela sua família restaurada, declara, o meu maior ministério é a minha família. É estar em família. É ter Deus como a minha base, né? Porque isso é necessário, irmãos. Colocar a fé em ação é necessário. Glória a Deus. Os irmãos estão escrevendo. Vou printar aqui e já vou estar orando pelos irmãos e pela família de vocês. Glória a Deus. Diz assim, irmãos, né? Senhor, eu quero... Olá, Valdinei, quanto tempo! Glória a Deus, aleluia, que saudade! Senhor, eu quero lhe agradecer por esta manhã o Senhor trazer essa palavra maravilhosa sobre as nossas vidas, que é a palavra sobre família. Hoje nós falamos para famílias. E eu fico feliz, Senhor, porque o Senhor nos mostrou as toxinas que deixamos dentro de casa, que às vezes trazem brechas que podem causar destruição, que às vezes moldam o nosso lar de forma na base espiritual que muitas das vezes não enxergamos. E talvez esse foi o alicerce que os meus irmãos precisavam para poder dar esses próximos passos. Eu quero lhe agradecer, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho e por nos mostrar essa base maravilhosa que é o nosso ministério, nosso maior ministério, que é a família. Senhor, obrigado pelo dom da família. Nos ensine, Senhor, todos os dias a valorizar mais os momentos simples e cuidar uns dos outros dentro do nosso lar com muito amor. Eu coloco o Senhor como o centro da nossa casa, o centro da nossa família, o centro de tudo que há em nós. Que o nosso lar seja um reflexo da tua presença, cheio de paz, alegria, amor, comunicação, união, bons momentos, boas memórias afetivas e que venhamos gerar, né, muitas mais memórias daqui pra frente. Que nunca falte amor à nossa mesa, que nunca falte gratidão sobre o nosso lar, que a nossa família, ela venha ter um lar de respeito, um lar que preserva uns aos outros, uma base estruturada que floresce todos os dias, fortalece os laços, as memórias eternas e vá, Senhor, meu Deus e meu Pai, fazendo com que este lar, ele venha a ser um lar funcional em todo o tempo, nos ensina a cuidar da nossa família e que o Senhor venha a ser o maior zelo, o maior cuidador desse projeto lindo e que a nossa família, que é o nosso maior ministério, venha a estar sempre edificada em Ti, consagrada em Ti e que nós e nossa casa possamos servir todos os dias a Deus. Glória a Deus. Amém! Finalizamos aqui mais uma live da nossa Manhã com Deus. Hoje foi uma live curta, mas pontual. Eu amei. Nós falamos na última live sobre a mulher samaritana. Hoje falamos sobre família. E Deus, ele tem desenvolvido, né, as nossas vidas para estarmos aí todos os dias mais e mais falando sobre um projeto tão lindo que Ele escreveu, que Ele desenhou, que Ele tem total liberdade para transformar, que Ele tem desenvolvido, né? O quão lindo é, irmãos, estarmos sempre na dispersação do Senhor, né? Na disposição para viver aquilo que Ele tem. E o fato dele ter nos ajudado até aqui, dele estar nos fortalecendo, nos abençoando, nos estruturando, isso é algo lindo. E um projeto que nasceu no coração dele tem que ser cuidado. A gente fala sobre tantos outros temas aqui nas nossas lives e hoje Deus nos usou para falar sobre família. Então eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram, agradecer a vida dos irmãos que nos presentearam. Muito obrigada pelos presentes, muito obrigada pelo cuidado e pelo zelo que os irmãos têm por nós. Obrigada pelos irmãos que têm orado pelo nosso ministério e pela participação diária de todos. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham um dia maravilhoso. Amanhã feriadou, né? Já estamos aí na Semana Santa. Então não se esqueça, mais importante do que não comer um peixe, irmãos, é o posicionamento que nós temos na presença do Senhor. Então, não esqueça de orar, não esqueça de consagrar o seu dia a Deus, não esqueça de agradecer a Deus. Sabe, 5 motivos para agradecer hoje eu tenho. Pela nossa mensagem, pela tua vida, pela minha família, pelo ar que eu respiro, pelo alimento que nós temos na mesa. 5 motivos para agradecer. Todos os dias estamos aqui falando sobre isso, então vamos continuar, porque é uma semana de gratidão. Ele se entregou por nós. Daqui a pouco tempo vamos estar, né, passando por este momento aonde eu quero falar também sobre a crucificação e vai ser lindo, em nome de Jesus. Deus vai nos preparar com essa palavra e vai ser maravilhoso. Amém? Deus abençoe, guarde, proteja, ilumine. Vai ficar ao vivo o vídeo, na verdade, a live salva no YouTube e salva no Instagram. E eu espero
vocês para nossas próximas lives da manhã com Deus. Amém? A live começou 8 horas, tá? Hoje ela começou 8 horas. De segunda a sexta eu acho que eu vou mudar o horário um pouquinho. Vou deixar assim para as 8, que eu coloco as crianças na escola e consigo fazer com vocês depois que eu colocar as crianças. No sábado... sábado também, tá? Eu posso colocar a live pra vocês. A gente faz a live no sábado também, então ali em torno das 8 horas, tá bom? A gente já acorda assim no embalo da nossa manhã com Deus. Todos os dias era 5h20 da manhã, tá, irmãos? Semana que vem vai voltar essa rotina. Só essa semana que eu mudei um pouquinho o horário porque eu precisava descansar um pouco mais, porque eu tava com a minha saúde debilitada. Mas Deus é fiel e a vitória já é nossa por meio de Cristo Jesus. Então fiquem todos na paz do Senhor, espero vocês. À noite hoje, 10 horas da noite, tem oração, 10 horas. E sábado, devocional, manhã com Deus, às 8 horas da manhã. Espero você. Seja sempre bem-vindo. Deus abençoe.